Fala pessoal, meu nome é Felipe Jeitens, eu sou advogado criminalista há 8 anos e o tema de hoje é: vale a pena fazer boletim de ocorrência por ameaça? Daí eu pontei algumas questões aqui referentes a essa questão, justamente por ter recebido muitas vezes de diversas pessoas ao longo da minha carreira. E é o seguinte, quando você faz a ocorrência, aquilo é uma comunicação para a autoridade policial que em tese teria ocorrido um delito, em que você foi vítima. Mas não necessariamente a pessoa que é a autora da ameaça vai ficar sabendo daquilo, porque isso depende muito daquela ocorrência ir para frente ou não. Vou falar em termos aqui que você possa entender. O delito de ameaça necessariamente deve haver representação e muitas vezes lá na delegacia o inspetor, o policial, ele pergunta para você: você deseja representar contra essa pessoa? Porque se você não deseja, se você deseja somente o registro, vai ficar lá somente o registro. Daí você tem até 6 meses para representar contra aquela pessoa. Daí sim você autoriza a polícia a dar andamento naquela ocorrência. Ok? Mas não necessariamente também que aquela ocorrência vai ter andamento. E por quê? Mesmo tendo autorização, mesmo a polícia tendo autorização, a depender da delegacia, em razão da demanda, pode ser que aquilo lá nunca ande para frente. Por isso a gente sempre indica que se tenha um advogado, porque o advogado ele vai te orientar a você a instruir aquela ocorrência com documentos, provas e tudo mais, mas a questão agora primeiro é essa: a pessoa lá vai ficar sabendo? Não, ela não vai ficar sabendo, a menos que você represente. Muitas vezes na própria ocorrência o policial ele lhe questiona: você quer representar criminalmente? Você diz: quero que ande para frente, quero seguir sim. Ele vai lá e já toca aquele procedimento, ele encaminha para ter o devido andamento. E daí depois, só para não passar aqui, caso você não represente naquela hora, caso você só faça o registro, você tem até 6 meses para decidir se vai seguir adiante com aquela representação ou não. 6 meses. Passado esse tempo, você não pode mais dar andamento à ocorrência ou processo em razão daquele fato específico daquela ameaça. Se por alguma ocasião vier outra no futuro, daí você pode fazer a partir daquela outra. Mas a situação é a seguinte: muitas vezes você vai lá na delegacia e faz de cabeça quente, daqui a pouco você se entende com a pessoa e não quer levar aquilo adiante. E é algo bastante comum. Acredito que esse é um dos motivos também da nossa legislação, ela dá esse prazo para você, digamos assim, confirmar se vai seguir adiante com aquela representação ou não. Mas repito, 6 meses é o prazo para você seguir adiante e representar em decorrência dessa ameaça. Daí, caso você represente criminalmente, a polícia ela tende a dar um andamento para aquela ocorrência, abrindo inquérito. E é o seguinte: o inquérito policial, se você vai na delegacia, conta lá a sua versão, aquele ali vai ser um elemento do inquérito que ele vai dar a partida, mas aqui vai depender muito do qual é o seu objetivo. Agora aqui a gente já está no ponto assim: você quer representar, você quer saber até onde, quais são as consequências para aquela pessoa. E daí eu volto a dizer, é sempre importante ter um advogado criminal, porque ao contrário de uma ocorrência em que você vai lá dar sua versão, a polícia chama a pessoa para dar a versão dela, com um advogado criminal, especialista, ele já faz toda a instrução necessária para você, para indicar testemunhas, possíveis provas. Ele já dá tudo que a polícia precisa praticamente tudo que a polícia precisa para que aquela pessoa seja indiciada. Porque senão, na maioria das vezes, fica a versão de um contra o outro. Tendo advogado, ele te instrui, e muitas vezes até já faz um pedido de instauração específico de inquérito para aquela situação, juntando provas, indicando testemunhas, enfim, tem muita questão aí que pode ser envolvida. Mas a questão aqui eu volto. Você decidiu representar, foi lá, deu sua versão, a polícia normalmente ela chama, intima o autor da ameaça para que ele compareça na delegacia e preste um depoimento em razão dessa ocorrência. E ali a polícia ela vai ter a versão de vocês dois e ela pode dar andamento e mandar para o judiciário para que haja o processamento, para que o Ministério Público possa oferecer
uma acusação criminal formal. Mas outra questão que é bastante pertinente é que isso aí, que todo mundo sempre pergunta, é se vai haver prisão, qual é a consequência mais grave dessa ocorrência. E assim, gente, algo que também é importante destacar, que a depender da demanda da delegacia, pode ser que aquela ocorrência fique parada durante muito tempo. Como eu falei, se você não tem um advogado ali para tocar essa situação para você, você corre o risco até de que essa ocorrência, de que esse suposto delito prescreva em razão da falta de andamento daquela ocorrência, que depois demora para virar processo, e quando vira já não vai dar em nada. Mas a questão que eu volto aqui é: haverá prisão? É muito... Olha, somente pela ameaça, a pessoa não vai ser presa. A pessoa não vai ser presa. Se for somente a ameaça, não vai ser presa. O que pode acontecer é ela ser processada criminalmente. E ninguém quer virar réu num processo criminal. Eu digo para vocês que, embora não haja prisão, responder um processo criminal é algo muito complicado, assim, e a pessoa vai ter que gastar com advogado. Quando ela for intimada na delegacia, ela vai saber que você fez a ocorrência, vai saber o teor da ocorrência, ela vai poder juntar as provas dela, mas isso demanda não só o tempo, o dinheiro, e também a situação que é a seguinte: a lei para esse tipo de delito, ela oferece alguns benefícios para que o processo, digamos assim, não evolua, não ande para frente. Mas, mesmo assim, vai haver esse registro, e para quem, digamos assim, busca se resguardar, por exemplo, assim, olha, eu fui ameaçado e eu quero me resguardar em relação a essa pessoa. Óbvio, caso aconteça alguma coisa com você, aquela pessoa ali tem uma ocorrência, como você tem um registro de ocorrência onde aquela pessoa é autora, com certeza ela pode virar um foco de uma investigação. E também, se é alguém que já é aquela pessoa muito acostumada, ameaça todo mundo, e isso aí vai ser mais um registro para a ficha dela, e isso com certeza é prejudicial. Pode não parecer prejudicial, porque não vai presa e tudo mais, mas você pode ter uma reparação civil em razão dessa ameaça. Aquela pessoa ela pode ser eventualmente condenada, caso ela não faça jus aos benefícios que a legislação oferece, ela pode sim vir a ser condenada, inclusive pagar uma multa em razão disso. E no caso de condenação, ela fica com aquela condenação criminal, que, embora não pareça muito, caso ela venha a ser processada novamente em outra ação criminal, essa primeiro registro de condenação pode aumentar a pena dela num processo futuro. E eu já vi acontecer de delitos muito pequenos, em que a pessoa foi condenada uma vez, servirem para aumentar bastante a pena em um processo futuro que a pessoa respondeu. Isso foi foi bastante prejudicial. Então, o que você pode buscar, além da condenação da pessoa, onde ela vai ter esse registro com antecedentes criminais, pode ser condenada, pode pagar essa multa, pode daqui a pouco ter que lhe reparar danos, porque uma coisa é a seguinte: ela ser processada criminalmente e ter que fazer uma reparação no âmbito criminal ainda possibilita que ela tenha que fazer essa reparação no âmbito civil. Ou seja, uma não exclui a outra, a pessoa pode ter que lhe reparar nos dois âmbitos. Isso acontece também. E daí, o que mais que eu anotei aqui? Algo que eu sempre digo para os clientes, ou para os clientes em potencial, é o seguinte: olha, quando você vai fazer um boletim contra uma pessoa, é sempre importante parar e pensar o seguinte: olha, contra quem eu estou fazendo essa ocorrência? Porque num primeiro momento a pessoa não vai saber, mas quando ela é intimada na delegacia, muitas vezes isso pode ser o que você precisa para essa pessoa parar de lhe infernizar, parar de lhe ameaçar, parar de brigar com você. Às vezes é um vizinho, familiar, mas muitas vezes, a depender com o tipo de pessoa que você está lidando, isso pode virar muito perigoso. Eu já vi muitos casos em que a ocorrência freou a atitude de pessoas que incomodavam ali meus clientes, mas também já vi casos em que clientes tiveram que meio que sair da cidade em razão disso.
Daí, a depender de quem você vai colocar nesse polo de autor da ameaça, por exemplo, se você vai fazer um registro de ocorrência contra um policial militar, eu não tenho nenhum problema contra a polícia, mas alguns policiais, às vezes, se unem para perseguir ali a pessoa na cidade. Se você mora no interior, você está ferrado. Não posso generalizar, mas vocês sabem muito bem o que eu estou querendo dizer. E no âmbito de violência doméstica, se a pessoa que é autora da ameaça aí é seu companheiro, se é a pessoa com quem você habita, os pais dos seus filhos, ela pode ter um peso muito maior. A depender do teor da ameaça e a depender das circunstâncias ali, daqui a pouco se houver mais uma violência ou se a pessoa tiver um armamento em casa, pode fazer com que esse autor da ameaça seja retirado do lar. Então ela tem uma gravidade muito maior. Mas, como eu falei para vocês, o boletim de ocorrência, a gente sempre indica que as pessoas façam para ter aquele registro, para se resguardar, para caso algum dia aquilo vire algo maior, você já tem um registro ali dizendo, olha, eu já registrei ocorrência 10 vezes de 10 situações diferentes, porque isso acontece há muito tempo, você já tem o registro. Não vai ser algo em que você vai precisar daquela prova e daqui a pouco o juiz pergunta, tá, mas você nunca fez ocorrência? E você vai dizer, não, nunca fiz, nunca fui até a polícia. Então, você se resguarda em vários sentidos. Só que, como eu também falei, você tem que verificar, olha, onde que eu estou pisando? Será que essa ocorrência, quando a pessoa souber que eu fiz, ela não vai vir atrás de mim, fazer algo pior ou efetivar aquilo com aquela ameaça que ela fez? Daí você acaba numa situação muito pior. Claro, se a pessoa faz isso, você também, ela vai acabar incorrendo em algo muito mais grave do que uma simples ameaça. E aí é tema para outro vídeo. E assim, gente, ameaça, boletim de ameaça, a ameaça tem que ter ocorrido. De preferência, você tem que ter testemunhas. Você ir na delegacia, prestar uma falsa ocorrência, isso é crime. Você pode acabar virando réu num processo criminal. Beleza? Compartilhe esse conteúdo com quem vocês acreditem que esteja precisando dessa informação. Curtam, se inscrevam no canal e é isso aí. Até a próxima!